Boa noite, pessoal. Essa semana vocês viram que mudou um pouquinho o sotaque da lição. Vocês tiveram algumas aulas em chinês, eu acho que uma videoaula em chinês, e duas videoaulas chiques em francês, do professor Jean. Né? A ideia hoje é eu falar do que é importante, do que tem que ficar no fundo do coração sobre o tema dessa semana, que é campo magnético e força magnética. Muita coisa do que foi vista é a aplicação de força magnética, mas o que tem que ficar no fundo do coração para vocês é realmente a parte fundamental, que é o conceito de força e campo magnético. Né? Hoje, ao invés de... Bom, eu vou usar papel também, mas eu recuperei aqui algo do período um pouco jurássico da UFABC. Recuperei uma apresentação minha de quando essa disciplina começou na UFABC. Então, eu tenho uns slidezinhos com umas animações bacanas aqui. Deixa eu achar. Como é que eu apresento isso aqui para vocês? Não, tem que fechar o chat. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Faz tempo que eu não apresento nada em PowerPoint. Vamos ver o que vai dar. Tá? Então, vamos lá. Cadê aqui a apresentação? Vamos lá, apertar F5, eu acho que é isso. Ih, não está apresentando isso? Eita. Não está querendo apresentar. Não, tem que colocar para apresentar. É um saco, só que tem que colocar para apresentar antes de compartilhar a tela com vocês. Então, espera aí. Vamos lá. Por isso que é mais fácil papel. Deixa eu ver aqui se eu coloco para apresentar o negócio. Deixa eu fechar aqui a questão de prova que eu estou montando. Vamos lá. Agora vai dar certo. Tá. Então vamos lá. Bom, gente, essa aqui é uma apresentaçãozinha que eu sempre faço sobre essa aula, né? Ao invés de escrever no quadro, eu uso escrever no quadro, ou aqui no caso, escrever na folha de papel. Eu costumo usar esse PowerPoint aqui que eu montei em abril de 2009, quando muitos de vocês eram crianças, né? Fala de campo magnético, como vocês viram lá no Moodle, na mini aula do professor Jean. Eu não sei fazer o sotaque francês dele, mas basicamente a noção de campo magnético vem do fato que a gente, aproximando uma agulha de uma bússola, aí perto de um ímã, né, você consegue desenhar linhas de campo. Né? Mas essa não é uma definição precisa do que é campo magnético. Né? Buscou-se, já desde o século XVIII, uma definição precisa de campo magnético, e a primeira coisa que se pensou foi fazer uma coisa parecida com o campo elétrico. Né? Como é que é definido o campo elétrico? Você, numa região de campo, você coloca uma carga Q, e a força que essa carga sente, ela é proporcional ao campo elétrico. Então, o campo elétrico simplesmente é essa força elétrica dividido pela carga. Tá? Tentou-se uma coisa, a primeira coisa que tentou pensar é uma coisa parecida para o campo magnético. A força magnética, né, da bússola, por exemplo, seria uma carga magnética vezes o campo magnético. Bom, só que, por mais que tentasse achar essa carga magnética, que seria o análogo magnético da carga elétrica, essa carga magnética, esse monopolo magnético, jamais foi encontrado na natureza. Né? Então, abandonou-se essa ideia aqui, né? E aí o pessoal do século XVIII começou a pensar. Então, se pensou, esse é o gato Félix, um desenho famoso da década de 50, 60, até que começou-se a fazer experimentos. Né? Primeiro colocou uma carga elétrica perto de um ímã. E aí
percebeu-se que nada acontece, né? Mas, efetivamente, você tem um campo magnético ali, né? Mas para ter uma força magnética é preciso que essa carga esteja em movimento, né? Se essa carga estiver em movimento, vai aparecer uma força magnética. E essa força magnética, ela se comporta de um jeito meio esquisitão, né? Ela não é colinear nem com a velocidade nem com o campo. De fato, ela é perpendicular, é um vetor perpendicular ao campo e ao mesmo tempo perpendicular à velocidade. Se você imaginar que o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam um plano, né? A força que surge, né, no campo, a força que surge na carga, né, ela é perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade. É uma coisa, é uma esquisitice, né? E para representar essa esquisitice, né, a gente usa um artefato matemático aqui que se chama produto vetorial. Né? Então a gente escreve essa força como sendo a carga, né, e o produto vetorial de V com B. Né? Qual o significado dessa encrenca aqui? Né? Bom, primeiro, a unidade de campo magnético, se você for ver a unidade de campo magnético aqui, vai ser a unidade de força dividido pela unidade de carga dividido pela unidade de velocidade. Vai dar Newton por Coulomb metro vezes segundo. Né? Isso aqui em homenagem a Nikola Tesla. Não é homenagem, isso aqui não é uma homenagem ao Elon Musk. Né? Isso aqui é uma homenagem ao Nikola Tesla. Né? Essa unidade de campo magnético se chama Tesla. Tá? Bem, como é que funciona essa força aí? Se o V tiver um ângulo θ com o B, né, o módulo dessa força é como vocês faziam no ensino médio. É QVB seno de θ. Né? Então, a módulo de um vetor, módulo de outro, vezes o seno do ângulo. Só que a direção é tal que a força magnética é perpendicular à velocidade e também perpendicular ao campo magnético. Né? E ou você usa, você faz o produto vetorial utilizando a definição matemática, mas em alguns casos práticos você pode usar também a regra da mão direita. Né? No Moodle, o Jean apresentou duas versões da regra da mão direita e não apresentou nenhuma. A que eu gosto. A que eu gosto é essa aqui. Essa aqui é uma foto da minha mão há 11 anos atrás, ela está igual. Nossa, ela tem umas marquinhas de velhice já. Enfim, quando chega os 40 é complicado. Então, como é que funciona isso aqui? Você põe a carga no meio da sua mão, o dedo indicador é a velocidade, o dedo do meio, não sei qual que é o nome desse dedo, polegar, mindinho, furabolo, pai de todos, eu não sei qual que é o nome oficial desse dedo. É o dedo que você usa para fazer gesto obsceno. Então você põe o V no dedo indicador, o B no outro dedo e o que tiver no polegar, o resultado aparece no polegar, que é a força magnética. Né? Essa aqui é uma das regras de mão direita. Essa é a regra de mão direita para fazer produto vetorial. Né? Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu não consigo ver vocês apresentando esse PowerPoint aqui. Eu nem sei se eu estou online. Falem alguma coisa. Tranquilo, professor. Então tá bom. Então falem alguma coisa para eu não achar que eu estou falando com a parede. Então isso aí que vocês têm que manter no fundo do coração. Essa definição aqui de força magnética. Todo o resto, todas as aplicações é derivado disso aqui. Né? Bom, quando eu dou essa aula presencial e quando eu não sempre presencial, como é presencial, eu costumo fazer eu levo uma bandalheira de experimentos. Né? Infelizmente, esses experimentos estão todos lá na UFABC. A primeira coisa que eu faço é mostrar uma lâmpada de hidrogênio. Né? A fluorescência vem do choque dos íons, né? Dos prótons com os átomos neutros. Né? Então você vê essa fluorescência aqui bonita. Né? Só que o que acontece quando eu coloco um ímã perto? Se eu colocar um ímã perto desse polo, o que vai acontecer é o seguinte: ao invés de você ver o feixe bonitinho chegando aqui, você vê que o feixe ele meio que se espatifa na parede. Por quê? Porque aparece uma força magnética aqui. Né? Aqui eu coloquei o polo sul do ímã, vejam que eu desenhei um S, para dizer que é o polo sul. O ímã não vem assim, eu que desenhei o S.
né? Então aqui eu tenho o próton, né? O núcleo do átomo de hidrogênio, a velocidade que ele está, pela diferença de potencial que eu apliquei aqui é o polo negativo, eu sei que ele está sendo atraído para cá, né? E aqui eu vejo que se você usar a regra da mão direita, ó, o VB, você vai ver que você tem uma força para cima aqui, e por isso que boa parte desses íons aqui se espatifa na parede antes de chegar aqui no final do tubo, tá certo? E isso aqui com um ímã relativamente fraco. É um ímã de neodímio vanadato, que eu usei, e é um ímã que existia dentro dos HDs antigos. Os HDs novos é tudo SSD, então você não consegue arrancar ímã dentro do SSD. Mas nos HDs antigos, né, que faziam aquele barulhão, você tinha um ímã poderoso lá dentro, né? Esse aqui é um ímã que eu arranquei de um HD. Ele tem o campo magnético dele, eu medi uma vez perto da superfície aqui, é da ordem de 1 Tesla. Tá? Por comparação, o campo magnético terrestre é cerca de 2 a 3 mil vezes menor do que o campo desse ímã. Tá? Bom, uma outra coisa que eu gosto de falar quando estou com aula presencial é desse tubo de Crookes. Todo laboratório de física que se prezava no século XIX tinha um brinquedo como esse. Como é que funcionava esse brinquedo? Aqui eu tinha basicamente uma lâmpada, né? Aqui eu tinha um filamento, uma lâmpada... Bom, falar lâmpada hoje não quer dizer muita coisa. Eu tinha uma lâmpada incandescente aqui. Então eu tinha uma resistência aqui, passava corrente, então saíam elétrons. Eu esquentava aqui e saíam elétrons do fio. Só que aí você aplicando uma diferença de potencial aqui, né? Você começa a ter um feixe de elétrons. Cadê o outro elétron? Tá aí o outro elétron. É por isso que eu gosto dessa apresentação. E, eventualmente, algum elétron passava por esse furinho aqui no cátodo, né? E vinha para essa outra região aqui do tubo. É legal essa minha animação, né? Faça isso na folha de papel, né? E aí, o que acontecia? Isso aqui era chamado tubo de raios catódicos por quê? Os caras tinham esse aparelho aí no final do século XIX, mas o que eles chamavam isso de tubos de raios catódicos por quê? Deixa eu ver o que é esse. Deixa eu ver se é alguém querendo entrar na sala. Tem que usar o login da UFABC. Vamos lá. O que acontece é que eles chamavam essa coisa aqui de tubos de raios catódicos por causa desse efeito aqui. Os elétrons acelerados aqui atingiam os átomos e moléculas do gás rarefeito. Tem que lembrar que isso aqui era do século XIX. O vácuo que eles conseguiam fazer era pouco melhor do que vácuo de aspirador. Né? Não tem nada a ver com o vácuo que a gente consegue fazer em laboratórios nos tempos atuais. Então, esse vácuo deles, de fato, era um gás a efeito. Né? E quando os elétrons passavam para esse lado da câmara, eles já estavam com uma certa energia cinética, quando eles se chocavam com os átomos, eles excitavam os átomos e eles emitiam os misteriosos raios catódicos. Né? Levou-se décadas no século XIX para se entender o que eram raios catódicos. Nesse meio tempo, usando um aparelho como esse aqui, foi possível descobrir os raios-x, descobrir o elétron, de fato descobrir uma partícula com massa 1.800 vezes menor do que o átomo mais leve conhecido, né? Essa partícula foi chamada de elétron depois, e com um tubo de raios catódicos meio às avessas, foi possível estudar o efeito fotoelétrico. Né? Então, tudo isso devido a esse aparato aqui, que era a última palavra no século XIX. No século XX, essa coisa foi usada muito também. Né? Boa parte da tecnologia do século XX vinha de tubos de raios catódicos. Uma válvula, que é basicamente uma forma de você chavear, você ligar e desligar a corrente elétrica com um outro sinal elétrico. Né? Você pode colocar um outro terminal aqui e você pode ligar e desligar essa corrente elétrica. É uma coisa bem bacana. Você pode amplificar também a corrente elétrica, dependendo da configuração desse tubo de raios catódicos. Né? Uma coisa também que foi muito usada no século XX, até o final do século XX, era a TV. As TVs não eram feitas de capacitores, como são as de agora. De fato, você tem lá o LED, de fato é um diodo emissor de luz, mas ele funciona como um capacitorzinho. Carregado, descarregado, carregado, descarregado, emite ou não emite luz.
Aqui a gente tinha a TV, você tinha um feixe de raios, um feixe de elétrons, né? E com campo magnético e campo elétrico você varria a tela até formar a imagem. Né? É o mesmo princípio que era usado em monitores de computador e um princípio parecido que era utilizado em osciloscópio. Eu ainda tenho um osciloscópio baseado em tubos e raios catódicos, meu particular, só que ele está no laboratório da UFABC. E como alguém teve uma ideia fantástica de montar um hospital de campanha da universidade, tão cedo eu não piso lá para pegar meu osciloscópio. E eu costumava usar esse osciloscópio, tubo raios catódicos, para fazer experimentos, né, com esse feixe de elétrons. Você pode colocar um campo magnético aqui e alterar onde esse feixe atinge a tela. Então, normalmente, quando eu dou aula presencial, eu pego o tubo do osciloscópio e fico com o ímã brincando onde esse pontinho atinge o tubo. Né? Daí falo para eles, faça isso com um monitor de LCD. Né? A brincadeira não é tão divertida. Né? Bem, alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo. Então, tá bom. Vamos para frente, então. Vamos para frente, então. Eu vi as aulas do professor Shen e do professor Jean. Eu não lembro se eles colocaram isso aqui, que é a força de Lorentz, né? O que acontece quando você tem um campo elétrico e um campo magnético simultâneos? O que acontece é que essas duas forças vão estar operando ao mesmo tempo. Né? Então, a força total vai ser a soma vetorial das duas e vai ser dada por essa expressão. Por algum motivo esquisito, isso aí é chamado de força de Lorentz. Bom, obviamente para homenagear o Lorentz, mas não precisava. É só a soma vetorial da força elétrica com a força magnética. O que vocês têm que guardar no fundo do coração dessa semana é isso aqui. QV vetorial B. E, obviamente, saber fazer produto vetorial, isso é importante. Né? Senão você vai ficar como você ficava no ensino médio. Fazendo assim. Né? Se você fizer o produto vetorial na mão, com a definição matemática dele, você não precisa ficar usando a regra da mão direita. E, às vezes, o campo é meio complicado, você tem que ficar fazendo assim. É muito engraçado a prova que segue essa disciplina, que é em sala de aula, que você vê todo mundo fazendo assim. Enfim, é muito engraçado. Enfim, vamos lá. Bom, um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um campo magnético perpendicular a um campo elétrico e, ao mesmo tempo, perpendicular a um elétron aqui que está com uma velocidade v, nesse sentido. Pergunta que eu faço para vocês. Para onde aponta a força elétrica? A força elétrica? Isso. No sentido do campo elétrico, não? É um elétron. Então, no sentido contrário, então. Exatamente. A força elétrica... Peraí, no mesmo sentido de... Desculpa, não ouvi. Mesmo sentido do campo, mas a direção oposta. Não, é o contrário. Mesma direção do campo, mas no sentido oposto. Então é isso, confundi. Tá bom, perfeito. E, bom, então a força elétrica está apontando para baixo e a força magnética está apontando para onde? Se você fizer a regra na mão direita aí. O legal é que esse B está saindo da minha tela, mas está saindo da tela de vocês também. Né? Eu poderia dizer que esse B é não local. Mas vamos lá. A força elétrica está apontando para baixo, porque é um elétron, é negativo. E a força magnética? Para onde aponta a força magnética, pessoal? O campo está saindo da tela? O campo está saindo da tela. Legal que tanto da minha quanto da sua. A força aponta para cima. Exatamente, a força magnética aponta para cima. Então a força magnética está apontando para cima, a força elétrica está apontando para baixo. Vamos ver o que acontece, ó. Dependendo da velocidade desse elétron aqui, né? Se eu tiver com uma velocidade baixa, o campo elétrico vai ganhar. Então, ela vai ser defletida para cá.
Se eu tiver com uma velocidade mais alta, né, o que vai acontecer? A força magnética vai ganhar e ela vai ser defletida para cá. Se o módulo dessas duas forças forem iguais, o que vai acontecer? O elétron vai passar reto aqui. Né? As únicas cargas, eu escrevi aí, a long time ago, as únicas cargas que não desviam a trajetória são aquelas para as quais a razão dos módulos do campo elétrico e do campo magnético são iguais a V. Então, se eu tiver um feixe de elétrons aqui, né, de velocidades diferentes, o jeito que eu crio um feixe de elétrons é o seguinte: eu esquento uma resistência no vácuo, né, e aí aplico uma diferença de potencial. Né, mas aí, como essa coisa não estava numa temperatura zero, o que acontece? Eu vou ter uma distribuição de velocidades. Né, eu vou ter um feixe de elétrons, só que com velocidades diferentes. Cada elétron ali tem uma velocidade um pouco diferente da do outro. Para eu selecionar, quem criou esse aparato foi o J.J. Thomson, né, que teve a ideia de cruzar o campo elétrico e o campo magnético, e com isso ele criou um seletor de velocidades. Esse cara aqui, né, tem muitos físicos famosos aí, né, mas um dos físicos mais importantes do século XIX não foi o Einstein, não foi o Planck. No final do XIX, início do século XX, foi esse cara aqui. Ele se chama J.J. Thomson. Né? Eu trabalhei em Hamburgo com o cara que trabalhou com o cara que trabalhou com o cara que foi orientado por ele. Né? Esse cara aqui conseguia fazer experimentos que os outros falhavam. Né? O experimento de Millikan, por exemplo, tem o nome do Millikan, mas quem fez o experimento do Millikan funcionar foi o J.J. Thomson. Esse cara colocava a mão do experimento, ele tinha um cuidado tal que experimentos que os outros falhavam, ele conseguia fazer. Né? E um dos experimentos que os outros falharam e ele conseguiu fazer foi medir a massa da partícula do tubo de raios catódicos. Né? E ele descobriu que essa partícula era negativa, né? Isso todo mundo já sabia, né? Mas que tinha uma massa 1.800 vezes menor que o menor átomo conhecido. Né? E aí, posteriormente, deram o nome para isso aí de elétron. Mas para descobrir o elétron, ele inventou esse dispositivo aqui, que colocou um furinho aqui, obviamente. Os elétrons muito rápidos vinham para cima, os elétrons muito lentos iam para baixo, e os elétrons exatamente com a velocidade igual a E sobre B passavam reto. E assim ele criou esse seletor de velocidades. É realmente um seletor de velocidades. Imagine que no laboratório, para controlar o campo magnético e o campo elétrico, você controla de fato correntes elétricas. Então você tem lá uns potenciômetros e de fato você controla o potenciômetro que você ajusta a velocidade desses caras aqui. Né? Então esse cara aqui foi um gênio mesmo. Ele conseguia fazer coisas que ninguém fazia experimentalmente. Bom, então com isso eu consigo criar o feixe de partículas monoenergéticas, ou seja, com a mesma energia cinética, né? E para que serve isso? Né? Hoje em dia isso serve para uma coisa que a gente vai ver agora. Bom, isso aqui o professor Jean mostrou para vocês, como é que funciona o movimento de uma carga em um campo magnético uniforme. Né? Se eu não tiver campo elétrico, a primeira coisa uma coisa que eu achei falta na aula do Jean é o seguinte: se eu não tiver campo elétrico, o que acontece com a energia cinética? Né? Como é que eu escrevo energia cinética, gente? Imagine que eu tenho uma partícula de massa m se movendo com velocidade v. Qual que é a energia cinética dela? mv² sobre 2. Exatamente, é isso aí, ó. Ou meio de mv ao quadrado. Acontece que eu posso escrever essa coisa como meio de mv escalar v, certo? Bom, o que acontece quando eu aplico um campo magnético na ausência de campo elétrico? O que vai acontecer com essa energia cinética? Bom, vamos fazer a taxa de variação temporal de K. Eu posso escrever a derivada disso aqui em relação ao tempo como sendo... Isso aqui é como se fosse mv ao quadrado. Então, quando eu vou tirar a derivada disso, eu tenho meio de mv dv dt. Regra do produto de derivada. De fato, o que eu vou encontrar é isso aqui. Tá? Mas, gente, vejam que dv... O que é dv de m? O que é m dv dt? O que é isso aqui, ó? M vezes dv dt. Força? Força.
E olha só para a força que eu vou ter quando eu só tenho campo magnético está aqui em cima. Então, isso aqui é força por massa, né? Eu poderia ter escrito V escalar M dV dt, que dá isso aqui. Qual que é a propriedade dessa força aqui? É um produto vetorial. O resultado disso vai ser perpendicular a B, mas vai ser também perpendicular a V. O que vai dar V escalar algo que é perpendicular a V? Zero? Zero, porque o dV dt, que é a força sobre a massa, ela é perpendicular ao V. Então, o produto escalar de um vetor por outro que é perpendicular a ele dá zero. E agora, o que isso significa? dk dt igual a zero. Significa que a taxa de variação temporal da energia cinética é zero quando eu tenho só um campo magnético e não tenho campo elétrico. Significa que a energia cinética é constante, né? E, por consequência, o que significa energia cinética constante? Significa que o módulo do V não varia. O módulo do V não varia. Então, que raios faz uma força magnética, né? Imagine esse exemplo aqui. E eu tenho uma carga aqui, pode ser negativa, se movendo com velocidade V. Né? Agora eu vou usar o papel um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Eita, não era para sair da apresentação, hein, mané? Peraí. Ih, fiz coisa errada aqui, mas tudo bem, vai. Deixa eu parar a apresentação. E agora eu vou apresentar a minha folha. Vamos ver se eu vou conseguir reproduzir o que eu quero. Peraí, roubaram minha folha. Deixa eu ver aqui, apresentar a minha folha. Aqui. Deixa eu pegar uma folha que isso eu gastei todas as folhas atrás. Peraí, deixa eu pegar aqui uma outra. Bom, vamos pensar aqui o que acontece. Então vou desenhar essa situação aqui para vocês. Tá todo mundo vendo minha folha? Sim. Beleza, vamos lá então. Então deixa eu pegar um elétron aqui, nunca esqueçam que elétron é vermelho. Nunca desenhe elétron de outra cor, elétron é vermelho. Tá? Tô brincando. Deixa eu ver aqui. Putz, essa câmera tá ruim. Foca a câmera, foca a câmera. Isso, focou. Então ele tá com uma velocidade V aqui. Certo? E se eu tô num campo B aqui, inicialmente eu vou ter uma força para cá. Certo? E a gente já viu que dk dt é igual a zero. O que significa? O módulo do V é constante. Então, caramba, o que essa força faz? Que raio essa força faz? Né? Então, se eu estivesse dando aula em Portugal, eu ia escrever que raios essa coisa faz. Né? Lembrar a definição de força. Força é igual a m dv dt. Massa vezes aceleração. Tá? Bom, se eu isolar esse dv aqui, tá? Eu vou ter que, no intervalo de tempo infinitesimal, eu vou poder escrever isso aqui. Ou ainda, vou escrever desse jeitão aqui, ó. Delta V igual a F sobre M vezes delta T. Tá? Então, vamos passar um intervalo de tempo delta T aqui, bem curtinho. Então, eu vou passar um delta T aqui. Depois desse delta T, o que você espera que aconteça? Deixa eu desenhar meu elétron aqui. Desenhar meu elétron. Ele estava com essa velocidade. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho esse V e vou ter um incremento aqui, delta V para cá. Então, a velocidade que ele vai adquirir vai estar para cá. Ó. Só que, como o módulo tem que ser o mesmo, né, aqui eu tenho o mesmo módulo. Só que mudou o quê? Mudou a direção. O que a força fez? A força mudou a direção, né, nesse instante de tempo. Se eu for mais para frente, vamos desenhar em verde aqui. Vamos agora desenhar em verde. Se eu colocar mais um intervalo de tempo delta t aqui, ó, vou ter um delta t. O que vai acontecer depois desse delta t? Vamos desenhar o reloginho.
Ó, assim fica bonito, né? Eu tinha inicialmente, nesse tempo aqui, eu tinha o meu V, só que agora, olha só, a força aqui vai ser perpendicular à velocidade. Então ela vai estar apontando para cá, ó. Tá? O meu ΔV vai estar para onde agora? O meu ΔV vai estar para cá. Então o que vai acontecer? Depois desse intervalo de tempo, a minha velocidade vai estar para cá. Certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ter um movimento que o módulo de V não muda. Que é aquilo que a gente demonstrou, que a derivada temporal da energia cinética não muda. E aí você vai ver que o que acontece? O movimento vai ser o quê? Um movimento com raio R, um movimento circular uniforme. Né? Vai ser o famoso movimento circular uniforme que vocês viram no ensino médio. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Eu não consigo ver vocês. Oh, ninguém está com câmera hoje também, agora eu estou vendo. Né? Mas oi, diga, Biratã. Eu não entendi de onde está surgindo esse movimento circular aí. De onde que esse ΔV está conseguindo modificar o... Então, eu estou tentando explicar para vocês isso aqui, ó, o Biratã. Tá? Imagine num primeiro instante. Esse ΔV está apontando para cima. Tá? Passei o intervalo de tempo ΔT, o V veio para cá. Só que aí, nesse intervalo instante seguinte, a força está apontando para cá. Logo, o ΔV está apontando para cá. Então, você vai meio que entortando o vetor velocidade à medida que você vai mudando a direção do movimento. Tudo bem? Mais ou menos. Essa força que está alterando a velocidade, mas tipo assim, ela está alterando o sentido da velocidade. Isso, a direção. Da velocidade. Só que ela não altera, a força magnética, ela não altera de jeito nenhum a energia cinética por causa disso aqui, ó. Então, o único movimento que a gente pode pensar que não altera a energia cinética ou em linha reta, um movimento uniforme, ou movimento circular uniforme. Você só tem essas duas opções para que isso seja verdade. Sim, que o módulo dela vai ser o mesmo. Sim. Exatamente, você só tem essas duas possibilidades. Ou você está em linha reta, ou em movimento circular uniforme. Né? Ou você está numa combinação das duas. Só que a combinação das duas é um movimento helicoidal. Certo? Sim. De fato, quando você tem uma componente da velocidade na direção do campo, você vai ter esse movimento circular uniforme, né, somado a um movimento uniforme na direção do campo. Tá certo? Entendi. Ele tá modificando o sentido da velocidade. Exatamente. A variação do tempo. O tempo que vai variar o sentido da velocidade no campo de força. Exatamente. Exatamente isso, Berta. Você pegou a ideia. Entendi. Obrigado. Tudo bem? Bom, por outro lado, se eu tiver num movimento circular uniforme, quais são as equações do movimento circular uniforme? Movimento circular uniforme, se eu chamar isso aqui de R, se eu chamar de R de T, isso aqui é a propriedade do movimento circular uniforme. Eu consigo escrever isso aqui como sendo Rzão, Ixi, aqui não vai ter espaço, vai. Deixa eu escrever aqui embaixo. R de T vai ser Rzão, cosseno de ômega T na direção I, mais seno de ômega T na direção J. Isso se eu considerar esse plano. Tá? Isso aqui é a equação do movimento circular uniforme. Da onde vem aquela aceleração centrípeta? Né? Quem é ômega? Ômega é 2π sobre T. É velocidade angular. Tá? Da onde vem aquilo lá que vocês engolem desde criancinha? Que a aceleração centrípeta como é que é? V ao quadrado sobre R, né? A gente vai ver isso agora. Né? A gente tem tempo de ver isso? Deixa eu ver. 19h40. Temos tempo de ver isso. Vamos lá. Então, o que é a velocidade, pessoal? O que é velocidade? O que é velocidade, pessoal? Alguém fala alguma coisa? Deslocamento? Mais ou menos, Juliana. Velocidade, o que é? É delta x, ou no caso, em 3 dimensões,
ΔR por ΔT. Certo? Se eu tirar essa derivada aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Olha que divertido que vai acontecer. R ômega menos seno de ômega t na direção I mais cosseno de ômega t na direção J. Certo? Isso aqui é a velocidade. E a aceleração? O que é a aceleração, pessoal? dv sobre dt? Exatamente. Deixa eu pegar mais uma folha aqui em algum lugar. Eita, não posso derrubar água no meu computador. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar isto. Aqui. Então vamos lá. A aceleração vai ser o quê? Escrever esse azulzinho. Escrever em azul, bebê. A vai ser igual a dv dt. Se eu tirar essa derivada aqui, vai acontecer uma coisa bacana. Vai dar menos r ômega quadrado vezes cosseno de ômega t na direção I mais seno de ômega t na direção J. Tá? Ou eu posso escrever isso aqui como sendo menos ômega quadrado r de t. Certo? Então, a aceleração centrípeta é isso aqui. O módulo dela, qual que é o módulo do R? O módulo do R é o Rzão, certo? A distância da partícula até o centro é sempre Rzão. O que isso aqui está mostrando é que o vetor muda com o passar do tempo. Vai fazer assim, ó. Beleza? Né? Mas o módulo da aceleração, a gente chama de aceleração centrípeta, e isso aqui vai ser igual a ômega quadrado vezes R. Né? Da onde é que vem aquele V ao quadrado sobre R? Bom, esse ômega vai ser igual a 2π sobre T, e ao quadrado, né? Vezes R. Né? Então eu vou ter 2πr sobre T ao quadrado dividido por R. Tá? E eu posso escrever essa geringonça como sendo V ao quadrado sobre R. Tá? Daí que vem aquela equação que vocês engolem da aceleração centrípeta. Recordando, o que eu fiz? Eu supus que o movimento era circular uniforme, né? E aí, para um movimento circular uniforme, a posição da partícula vai desse jeitão. É o R, a distância ao centro. Na direção I eu tenho o quê? Isso aqui eu vou ter um ângulo aqui que é ômega t, certo? Então, cosseno de ômega t na direção I, mais seno de ômega t na direção J. Derivo isso duas vezes em relação ao tempo, acho o módulo, e isso aqui é o que vocês conhecem como aceleração centrípeta. Certo? Voltando ao campo magnético agora. Voltando ao campo magnético. Quando eu tenho apenas campo magnético, né? Quando eu tenho apenas campo magnético, eu escrevi só aqui. Eu acho engraçado no estado de São Paulo, quando você está dirigindo, e você vê aquela. Aqui em Campinas acontece muito isso. Você tem escrito no chão só. Você não tem isso em outros estados. Né? Então eu penso que quando você faz a curva, você vai ter só, vai chegar na outra via e vai estar escrito, é isso aí. Né? Bom, voltando aqui, quando eu tenho só campo magnético, a força magnética vai ser o quê? Se ela for perpendicular à velocidade, o módulo dela vai ser QV vezes B. Isso quando o V é realmente perpendicular ao B. Senão eu tenho que considerar componente. E aí eu não tenho só movimento circular. Aí eu vou ter movimento circular mais movimento uniforme na direção do campo. A velocidade na direção do campo se mantém. Isso aí dá um movimento helicoidal. Tá? Mas vamos pensar agora só no movimento circular. Essa força magnética é a força centrípeta. Então eu tenho que QVB vai ser igual a M vezes a aceleração por centrípeta, que é essa coisa aqui, V ao quadrado sobre R. Se eu isolar o R, eu vou encontrar, que é o raio da trajetória, eu vou encontrar isso aqui, R igual a MV sobre Q vezes B. Que é o que os livros colocam para vocês como sendo meio mágico. Mas o resultado é de você igualar a força magnética com a força centrípeta. E aí você consegue isolar o R. Tudo bem?
Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aí? De boa. Ah, então tá bom. Então vamos para frente. Tá? Deixa eu voltar aqui a minha apresentação bonitinha do PowerPoint. Onde é que estava meu PowerPoint bonitinho aqui? Ah, não, eu tenho que apresentar primeiro para vocês. Espera aí, pessoal. Não, isso aqui é questão da prova que eu estou redigindo. Isso aqui é bom vocês não verem. Deixa eu ver, vamos lá. Agora, isso, apresentei aqui. Agora eu volto lá em vocês e mando apresentar a tela cheia. Vamos lá. Tem que parar a apresentação, ele não gosta que mude. Então tem que parar a apresentação para apresentar. Eita! Para apresentar de novo. Apresentar a tela inteira. Muito bem. Apresentar a tela inteira e vamos nós. Beleza. Acho que agora vocês já devem estar vendo o PowerPoint. Vocês estão vendo a minha apresentação? Eu não estou conseguindo ver vocês, pessoal. Vocês estão vendo? Sim, professor. Beleza, vamos lá onde a gente estava então. Eu não descobri ainda como apresentar desde do ponto onde eu estou. Tem uma tecla que deveria funcionar, mas não está funcionando. Enfim, vamos lá. A gente falei da lâmpada de hidrogênio, blá, blá, blá. Falei do tubo de raios catódicos, as aplicações que vocês têm que guardar no fundo do coração. Aqui o seletor de velocidade de Thomson e aqui movimento em campo magnético uniforme. Né? Eu tentei convencer vocês que é um movimento circular uniforme, né? E a gente acabou de ver que o raio da trajetória é mv sobre essa QB. Quais aplicações você tem disso aqui? São aplicações importantíssimas. Eu já trabalhei com esses dois tipos de espectrômetro, né? Experimentalmente. Né? O que você pode fazer aqui? Imagine que você tem um feixe de elétrons, né? E você quer saber qual é a energia desse feixe de elétrons. Né? De fato, espectroscopia eletrônica não é assim. Você joga uma partícula num alvo, né? E aí saem elétrons do alvo. Essa partícula pode ser elétron, pode ser fóton, pode ser qualquer coisa. Pode assoprar lá no seu átomo. Se sair elétron, você vai analisar a energia cinética do elétron como? Você vai jogar o elétron numa região de campo magnético e vai analisar a órbita dele. Né? E para o quê? Para determinar a velocidade. Então, medindo o raio, sabendo o campo, você determina a velocidade. O Thomson fez outra coisa. O Thomson, o que ele tinha? Ele sabia a velocidade, ele criou o seletor de velocidades dele, né, com campo elétrico e campo magnético, e aí jogou a tralha que ele sabia a velocidade numa região de campo magnético. De fato, ele jogou aqui, daí o que acontece? Acontece uma semicírculo. Né? A partícula vai fazer um semicírculo, e aqui você tem um detetor, né, e por essa distância que ele caminhou, você consegue determinar o raio da trajetória. Mas, de fato, o que você mede é raio da trajetória, não diretamente. Então, ele trabalhou com o elétron, né? Ele sabia qual era a velocidade, o que ele queria saber? Ele sabia qual era a velocidade, sabia qual era a carga, ele queria determinar a massa do elétron. Né? Então, foi assim que ele encontrou um corpúsculo com massa 1.800 vezes menor que o átomo mais leve conhecido. Né? Ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Né? Bom, e você pode fazer também espectroscopia de massa. Como é que funciona essa coisa? Imagina que você tem uma amostra que você não sabe direito o que é. Ou você sabe, mas você quer entender ela, como funcionam as ligações ali dentro, quais são as forças envolvidas. Você despedaça essa partícula, pode ser com fóton, pode ser com elétron, pode ser com raio gama, pode ser com raio X, enfim, com qualquer coisa. Você despedaça a tua molécula, e aí você analisa os fragmentos. Se você tiver fragmento iônico, né, você seleciona a velocidade desse fragmento, joga num cara desse aqui, e aí você determina a razão carga-massa dele, medindo a velocidade, né, e o raio da trajetória. Né? Então, isso aqui tem inúmeras aplicações tecnológicas e científicas hoje em dia. Tá? Inúmeras. Tá? Bom, agora vamos falar de uma outra coisa, que é elétrons no interior de um fio condutor reto. Como é que funciona essa coisa? Obviamente, a gente já conversou sobre isso aqui, sobre essa convenção. Se você tem elétrons caminhando para um lado e cargas positivas indo para o outro, de fato, esse aqui é o sentido convencional da corrente. Né? O que acontece se eu tiver um condutor imerso num campo uniforme B? Se eu não tiver corrente, não acontece nada.
que vai acontecer se eu começar a colocar corrente para percorrer esse condutor? Vai aparecer uma força em cada elétron, vai aparecer uma força que é a carga do elétron, a velocidade dele, de fato, a velocidade de deriva, né? A velocidade média dos elétrons aqui, a velocidade de deriva ou de migração, como o Surrey gosta de chamar, produto vetorial da velocidade de deriva pelo campo magnético. Se a velocidade está, se a corrente está nesse sentido, a velocidade está para o outro, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força nesse sentido aqui, porque a carga elétrica é negativa, né? Mas tudo bem, isso aí é a força num único elétron dentro do condutor. Mas eu tenho uma penca de elétron livre participando da corrente, é uma penca mesmo, são muitos elétrons, né? Cada um vai sofrer uma força dessa. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai pular para fora do condutor? O que vocês acham? O fio vai começar a sofrer uma força. Exatamente. Imagina você dentro do ônibus. Imagina você dentro de um ônibus lotado. Né? Aí o cara faz uma curva. O que acontece com todo mundo? Cai para fora do ônibus? Não. Cai todo mundo em cima de você. A parede do ônibus, da mesma forma que a parede do condutor, vai fazer uma força contra você para você ficar dentro do ônibus. É a mesma coisa. Só que essa força que foi feita contra você vai ser transmitida para o ônibus. Então a força no condutor é a força sobre todos os elétrons livres que estão aqui dentro desse pedaço de condutor. Né? Então, bom, isso aqui é menos EV vetorial B. Né? Então, os elétrons estão confinados no condutor, a força no condutor vai ser a soma das forças sobre todos os elétrons no fio. Ou seja, aqui eu tenho a força individual em cada elétron. E quantos elétrons eu tenho no fio? Eu tenho a densidade de portadores vezes o volume. A densidade de portadores vezes o volume vezes a carga elétrica, essa coisa aqui, né, ela é igual à carga livre aqui no condutor. Se eu multiplicar isso pela velocidade de deriva, eu vou estar fazendo isso, o quê? Eu vou estar multiplicando essa carga por esse comprimento dividido pelo tempo que leva toda essa carga a se mover. Então, esse VD aqui vai ser basicamente L sobre ΔT. Né? Então, eu vou ter a corrente vezes esse L, produto vetorial com B. Eu posso escrever isso dessa forma aqui. A corrente elétrica, produto vetorial de L com B. Aí você define um vetor, você pode definir um vetor, que é o vetor comprimento aqui, que ele está no sentido de transporte da corrente elétrica. Tá? E essa é a força sobre o condutor. Nesse caso aqui, nesse exemplo específico aqui, ela está apontando para esse sentido aqui. Eu vou dar um exemplo aqui bem bobinho. Né? Se eu tiver um fio com 3 centímetros de comprimento, transportando uma corrente de 1 ampere, isso não é grande coisa. E um campo magnético perpendicular de 1000 Gauss. 1000 Gauss também não é grande coisa. Você tem esses magnetos de neodímio que você encontra para vender por aí no Mercado Livre, te dão um campo 10 vezes maior do que isso. Né? Mas vamos ver o que significa isso aí. E 3 centímetros é um pedacinho de fio. Se eu fizer as continhas, né, de português de padaria aqui, você encontra 0,003 newton. Isso é muito ou é pouco? Bom, perto do meu peso, isso é muito pouco, né? Eu peso em torno de 1000 newtons, então isso aqui perto do meu peso é muito pouquinho, né? Quando eu vou para a montanha, eu peso menos, porque a gravitação me puxa menos, né? Então é um jeito que eu tenho de diminuir meu peso. Mas se eu fizer em termos de grama força, isso aqui é o peso equivalente a 0,3 gramas. Né? Isso não é pouca coisa, essa força. Essa força consegue levantar um pedacinho de fio que normalmente tem menos do que 0,3 gramas. Né? A gente vai ver, vou mostrar para vocês uma demonstração agora. Deixa eu ir para... Eu tenho um vídeo no YouTube com isso aí. Né? Deixa eu parar de apresentar e apresentar... Não, acho que vocês conseguem ver minha tela cheia. Não vou mudar a apresentação. Então, vamos lá. Vídeo YouTube. Vamos lá. Deixa eu entrar no meu canal aí. Espero que entre rápido. Vamos lá. E a coisa está lenta. Os picaretas estão assistindo desenho em alta definição aqui no quarto lado. Deve ser isso. Vamos lá. Tem que ir no meu canal específico. Como é que eu faço isso? Seus vídeos devem estar aqui. Vamos lá.
Aí vocês veem que eu vejo vídeos da professora Marli, do Greg News e por aí vai. Vamos lá. Tá um pouquinho lento, pessoal. Vou dar a manivela. Funcione coisa. Tá, vai abrir. Vai abrir. Tem um experimento bem interessante que eu fiz há uns 11 anos atrás, que é de balança de corrente, mas não é esse que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar... Cadê? Onde é que tá? Nossa, tá velho esse troço aqui. Ai, pareça coisa, pareça. É muito antigo o vídeo. Será que ele tá aqui? Tá. Não estou conseguindo achar, gente. O painel, vamos ver se é aqui. À tarde eu achei facinho, eu tinha que ter pego o link do vídeo. Pera aí, acho que eu consigo... Carregando um capacitor, comentários recentes, não. Eu não estou conseguindo achar o meu vídeo, gente, pera aí. Também tem 48 vídeos aqui. Vamos lá. Estou virando um youtuber. Tá aqui, tem mais página, eita. Todo dia eles... não sei se vocês têm canal no YouTube, mas parece que todos os dias eles têm alguém pago pelo YouTube só para mudar a plataforma. É um absurdo isso. Cada vez que você entra, a plataforma está de um jeito diferente. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Esse vídeo aqui. Que mostra a força num condutor transportando corrente. Vamos lá. Isso eu costumo fazer em sala de aula. Temos um arranjo experimental extremamente sofisticado para demonstrar o experimento da barra deslizante, tá? Que está em muitos problemas na disciplina de fenômenos eletromagnéticos, muitos problemas teóricos. Aqui nós temos uma vasilha de plástico relativamente rasa e cada lado da vasilha é forrado com 2 folhas de papel alumínio. Cada uma das folhas é conectada a uma fonte, aos polos da saída de uma fonte de celular. Tá? E aqui nós temos a barra deslizante. O que vai acontecer? Um pedaço de papel alumínio. Esse aqui é um ímã. Tá? É um ímã de neodímio, muito comum em HDs de computador. E agora nós vamos colocar a barra em cima dos trilhos. Quando eu coloco a barra, começa a passar corrente. Preste atenção. Ela não fica na posição, ela é forçada. Novamente. E agora, invertendo o campo magnético. Vamos colocar a barra e perceber que a direção, o sentido da força, aliás, está do outro lado. Novamente. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, gente, hoje basicamente é o que eu tinha para apresentar para vocês, né? Infelizmente essa aula não é presencial. Se fosse presencial, a gente teria um monte de demonstrações aí com osciloscópio, tubos de raios catódicos. Tem um experimentozinho que eu gosto muito, que é o experimento de razão carga-massa do elétron, em que você tem um elétron fazendo uma trajetória circular, e uma coisa que o fabricante não fala para fazer, mas eu faço, eu coloco uma componente da velocidade na direção do campo magnético, e aí a gente vê uma trajetória espiralada, né? Infelizmente eu não consigo ter essas coisas em casa. Eu fui ver para comprar um tubo de raios catódicos para demonstrar o experimento de razão carga-massa, e cheguei à conclusão que eu teria que vender o carro para comprar, então não deu para comprar para mostrar para vocês hoje, né? Isso aí é só presencial na universidade mesmo, tá? Então, gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu apresentei hoje?
De boa. Beleza, então. Bom, gente, uma coisa adicional aí que eu não falei, mas está lá no Moodle e também é tema da semana, é quando. Bom, se você tem força num fio condutor, você vai produzir torque também, num circuito. Tá? Então, Mas basicamente, torque é força, produto da força pela distância ao eixo de rotação. Né? Então, é uma coisa extremamente simples e também tem a definição de momento de dipolo magnético, que é basicamente a multiplicação da corrente pela área, né? E forma vetorial, daí obviamente toda a área, e você tem uma corrente, uma área, você define um vetor área, né? Normal essa área, então você define o que é conhecido como momento de dipolo, mas não tem nada do outro mundo, é uma coisa bem simples, tá? Importante avisar para vocês que fora a lista de revisão está extremamente simples, né? Tanto que tem 3 problemas no início da lista de revisão que são basicamente o mesmo, que envolve um equipamento que se chama ciclotron. Né? Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, não foram embora ainda, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o ciclotron. Né? Deixa eu mostrar para vocês. Que esse ciclotron aqui envolve as 3 primeiras perguntas que você tem na lista de revisão. Deixa eu mostrar aqui. Né? Então, isso, tá aí o ciclotron. Né? O que vem a ser esse ciclotron? Né? O ciclotron é um acelerador, mas não é um acelerador linear. Né? Ele é um acelerador circular de partículas. Né? Não confunda com síncrotron. Síncrotron é outra coisa. Esse aqui é o ciclotron. Isso aqui é extremamente pequeno. O ciclotron você pode ter um ciclotron de alguns centímetros, de 30 centímetros. Né? Síncrotron você precisa de centenas de metros, né, para fazer um síncrotron funcionar. Esse ciclotron, como é que ele funciona? Eu tenho aqui uma partícula carregada, que é gerada aqui, e ela é acelerada nessa região aqui. Essa aqui são 2 semicírculos onde eu tenho uma região com campo magnético constante, tanto aqui quanto aqui. O que acontece nessas regiões? Eu tenho movimento circular. Mas, quando eu passo aqui entre as placas, eu tenho uma aceleração, eu ganho uma certa energia cinética, que depende da diferença de potencial entre essas placas. E essa diferença de potencial é oscilante. Toda vez que a partícula passa aqui, eu ganho energia potencial. Então, ganho energia potencial, ganho velocidade, vou aumentando o raio, vou aumentando o raio até que o raio coincida com o raio máximo aqui permitido pelo ciclotron, o raio máximo de construção, e aí eu vou ter uma velocidade máxima. Obviamente, o raio máximo está conectado com a velocidade máxima da trajetória. Essa equação aqui continua válida, mas cada vez que ele passa aqui, ele vai aumentando a velocidade e, portanto, vai aumentando o raio da trajetória. Né? O que é importante saber sobre isso aqui? A velocidade pode ser escrita como a velocidade angular, né? É a quantidade de radianos que eu percorro por segundo, vezes o raio. Se pode ser escrito assim, eu posso isolar o ômega aqui nessa expressão e escrever o ômega como QB sobre M. Olhem que coisa interessante. E ômega é 2π sobre o período. Tanto o ômega quanto o período, né? Tanto a velocidade angular quanto o período, eles são independentes da velocidade do raio. Eles dependem do quê? Eles dependem só da razão carga-massa, né, da partícula que está aqui, e do campo magnético. Tá? Então, esse período aqui, ou seja, o período que eu vou ter que aplicar uma onda aqui, para isso aqui estar sempre em sincronia, vai depender só da massa, da carga e do campo magnético. Não depende nem da velocidade e nem do raio. Tá? E os 3 primeiros problemas da lista, né, da lista de revisão, envolve exatamente esse problema aqui do ciclotron. Né? Isso é um problema bem simples. De fato, todos os problemas da lista de revisão envolvem interação de carga com campo magnético, normalmente campo magnético uniforme, e aí a resolução é relativamente simples. Né? A gente percebeu isso e colocou uma lista extra, que está mais. Tem uns probleminhas que você precisa pensar um pouco mais. A resolução não é tão direta, né? Você precisa pensar um pouquinho neles, mas não muito.
né? E essa lista extra foi colocada essa semana no Moodle, né? E ela está lá como guia para vocês estudarem para a prova. Não foi colocado ainda o gabarito na lista, vai ser colocado amanhã, provavelmente amanhã no final da tarde, tá certo? Ela está lá propositalmente sem gabarito para vocês trabalharem um pouquinho sem o gabarito e amanhã o gabarito vai estar disponível no Moodle, tá bom? Gente, alguma pergunta? De boa. Beleza, então. Bom, pessoal, eu vejo vocês, então, na próxima quinta-feira, tá? Façam a lista de revisão, ela está bem simples, e façam a lista extra, né? A lista extra tem uns probleminhas bem legais, né? E se vocês não conseguirem resolver algum, a gente vai discutir eles na próxima quinta-feira, tá bom? E desculpem não ter nenhuma demonstração. Eu teria que vender meu carro para comprar um aparato para demonstrar um negócio para vocês, tá? Obrigado, professor. Boa noite. Beleza, boa noite. Até quinta, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.